O despertador tocou às 5 da manhã, como todos os dias. Gabriele abriu os olhos lentamente, sentindo o peso do cansaço acumulado. Ao seu lado, na pequena cama de solteiro que dividiam, sua filha Sofia de 2 anos ainda dormia tranquilamente, abraçada ao ursinho de pelúcia desgastado que havia sido o presente de aniversário do ano anterior. Gabriele levantou-se em silêncio, tentando não acordar a menina. O apartamento de um quarto que alugavam era pequeno, mas era tudo que conseguia pagar com seu salário de babá. As paredes descascadas e o barulho do trânsito que entrava pela janela mal vedada lembravam-na constantemente de sua realidade. Era uma mãe solteira lutando para dar o melhor à sua filha. Depois de um banho rápido e um café preto sem açúcar, economizava onde podia, Gabriele acordou Sofia com carinho. Bom dia, meu amor. Mamãe precisa ir trabalhar, mas a tia Rosa vai cuidar de você hoje, está bem? Sofia esfregou os olhinhos e sorriu para a mãe. Era uma criança esperta e compreensiva para a idade, como se entendesse instintivamente as dificuldades que enfrentavam. A casa da família Montenegro ficava a 1 hora de ônibus do apartamento de Gabriele. Era uma mansão imponente no bairro mais nobre da cidade, com jardins bem cuidados e uma fachada que impressionava qualquer um. Gabriele ainda se lembrava da primeira vez que esteve ali, 6 meses atrás, nervosa para a entrevista de emprego que mudaria sua vida. Eduardo Montenegro era um empresário bem-sucedido na casa dos 40 anos. Viúvo há 1 ano, criava sozinho sua filha Isabela, de apenas 1 ano. A esposa havia falecido durante o parto, deixando-o devastado e completamente perdido sobre como cuidar de um bebê. Quando Gabriele chegou para a entrevista, encontrou um homem elegante, mas com olheiras profundas e um ar de exaustão que ela reconheceu imediatamente, o cansaço de quem não dormia direito há muito tempo. Senhor Montenegro, eu sei o que é criar uma criança sozinha, havia dito durante a entrevista, com uma sinceridade que o tocou. Posso não ter diploma universitário, mas tenho experiência de vida e muito amor para dar. Eduardo a contratou no mesmo dia. Nos meses seguintes, Gabriele se dedicou integralmente ao cuidado de Isabela. A bebê era linda, com cabelos dourados como a mãe e os olhos verdes do pai. Mas também era uma criança difícil, que chorava muito e tinha dificuldades para dormir. Gabriele aplicava toda sua paciência e experiência de mãe. Cantava canções de ninar, fazia massagens suaves na barriga quando Isabela tinha cólicas, e gradualmente conseguiu estabelecer uma rotina que trouxe paz para casa. Eduardo observava tudo à distância, sempre respeitoso e educado, mas mantendo um relacionamento estritamente profissional. Saía cedo para o trabalho e voltava tarde, muitas vezes encontrando Isabela já dormindo. Nos fins de semana, assumia os cuidados da filha, mas Gabriele percebia que ele ainda se sentia inseguro e sobrecarregado. Senhor Montenegro, disse ela numa sexta-feira, antes de ir embora, o senhor não precisa fazer tudo sozinho. Isabela precisa do pai, mas também precisa que o pai esteja bem. Eduardo agradeceu com um sorriso cansado, mas Gabriele via em seus olhos que ele carregava uma culpa pesada, a culpa de não conseguir ser o pai perfeito que achava que a filha merecia. Em casa, Gabriele dividia sua atenção entre Sofia e as preocupações financeiras constantes. O salário era bom para seus padrões, mas ainda insuficiente para todos os sonhos que tinha para a filha. Queria que Sofia estudasse em boas escolas, tivesse roupas novas, pudesse fazer cursos e ter as oportunidades que ela própria nunca teve. À noite, depois de colocar Sofia para dormir, Gabriele estudava por conta própria. Havia pegado livros emprestados na biblioteca e sonhava em um dia fazer um curso de pedagogia. Sabia que a educação era a única forma de mudar realmente sua situação. Era uma terça-feira chuvosa quando tudo mudou. Eduardo havia saído para uma reunião importante que duraria o dia todo, deixando Isabela aos cuidados de Gabriele como sempre fazia. A bebê havia passado a noite anterior inquieta, e Gabriele suspeitava que estava começando a fase de crescimento que aumentaria sua fome. Durante a manhã, Isabela mamou na mamadeira normalmente, mas ao meio-dia começou a chorar inconsolavelmente. Gabriele tentou de tudo, trocou a fralda, verificou se havia algum desconforto, ofereceu a chupeta, fez carinho, cantou. Nada funcionava. O choro da bebê era diferente, era o choro da fome,
um som que qualquer mãe reconhece instintivamente. Foi então que percebeu. O leite em pó havia acabado, e a empregada doméstica estava de folga. Verificou toda a cozinha, mas não encontrou nenhuma lata reserva. Isabela continuava chorando, e Gabriele sabia que a bebê precisava se alimentar urgentemente. Foi quando tomou uma decisão que mudaria tudo. Gabriele ainda amamentava Sofia ocasionalmente, principalmente para consolá-la antes de dormir. Seu leite ainda estava presente, e ela sabia que era a única solução no momento. Sem hesitar, pegou Isabela no colo e se dirigiu para o quarto do bebê. Sentou-se na poltrona de amamentação onde Eduardo costumava dar mamadeira para a filha e, com todo o carinho do mundo, ofereceu seu próprio seio à bebê faminta. Isabela parou de chorar imediatamente e começou a mamar com avidez. Gabriele sentiu uma onda de alívio e ternura. Não importava que não fosse sua filha biológica, naquele momento, ela era simplesmente uma mãe cuidando de uma criança que precisava dela. Foi exatamente nessa cena que Eduardo chegou em casa. Ele havia esquecido alguns documentos importantes e voltou para pegá-los rapidamente. Subiu correndo as escadas e foi direto ao quarto de Isabela para verificar se estava tudo bem, como sempre fazia quando chegava em casa. A porta estava entreaberta. Eduardo parou na soleira e ficou paralisado com o que viu. Eduardo não conseguiu processar imediatamente o que estava vendo. Gabriele estava sentada na poltrona, amamentando sua filha. Sua primeira reação foi de choque e confusão. O que está acontecendo aqui? Perguntou, com a voz embargada. Gabriele levantou os olhos, assustada. Não havia ouvido Eduardo chegar. Isabela continuava mamando tranquilamente, finalmente saciada. Senhor Montenegro, eu posso explicar, disse ela, tentando manter a calma apesar do coração disparado. Eduardo entrou no quarto, fechando a porta atrás de si. Seu rosto estava tenso, e Gabriele podia ver uma tempestade de emoções em seus olhos verdes. Explicar o quê, Gabriele? Por que você está? Por que minha filha está? Ele não conseguiu terminar a frase. Gabriele percebeu que ele estava interpretando tudo errado, talvez pensando que ela havia assumido um papel que não lhe cabia, ou pior, que estava fazendo algo inapropriado. O leite acabou, explicou ela rapidamente, ainda com Isabela no colo. Isabela estava chorando de fome, e eu procurei por toda a cozinha, mas não havia mais fórmula. Ela estava desesperada, Senhor Montenegro. Eu não podia deixá-la assim. Eduardo passou a mão pelos cabelos, visivelmente perturbado. Você podia ter me ligado. Ou saído para comprar leite. Ou, com uma bebê chorando de fome? Senhor Montenegro, eu sou mãe. Quando uma criança está com fome, a gente age. Não para pensar em protocolos ou conveniências. A voz de Gabriele saiu mais firme do que ela esperava. Isabela havia terminado de mamar e adormecido em seus braços, finalmente em paz. Eduardo olhou para a filha, tão tranquila nos braços de Gabriele, e depois para Babá. Havia algo na postura dela, na forma como segurava Isabela, que o tocou profundamente. Não era apenas cuidado profissional, era amor maternal genuíno. Eu preciso processar isso, murmurou ele. Vou voltar para o escritório. Deixe Isabela dormindo e conversamos quando eu voltar. Gabriele assentiu, sentindo o coração pesado. Sabia que poderia perder o emprego por sua decisão, mas não se arrependia. Faria tudo novamente se fosse necessário. O resto do dia passou lentamente para ambos. Gabriele cuidou de Isabela normalmente, mas não conseguia afastar a preocupação. Eduardo, por sua vez, não conseguiu se concentrar no trabalho. A imagem de Gabriele amamentando sua filha não saía de sua cabeça. Não era repulsa ou raiva que sentia, era algo muito mais complexo. Havia uma intimidade naquele gesto que o deixava confuso. Por um lado, sentia que deveria estar indignado. Por outro, não conseguia negar que Isabela parecerá mais calma e satisfeita do que havia estado em semanas. Às 7 da noite, Eduardo chegou em casa determinado a ter uma conversa séria com Gabriele. Encontrou-a na cozinha, preparando a última mamadeira do dia para Isabela. Gabriele, precisamos conversar.
Ela se virou, tentando decifrar sua expressão. Eduardo estava mais calmo, mas ainda sério. Sente-se, por favor, ele disse, indicando uma das cadeiras da mesa da cozinha. Gabriele obedeceu, com as mãos trêmulas. Eduardo se sentou à sua frente e ficou em silêncio por alguns segundos, organizando os pensamentos. Primeiro, eu quero me desculpar pela minha reação de hoje cedo. Fui pego de surpresa e reagi mal. Gabriele piscou, surpresa. Não era o que esperava ouvir. Durante a tarde, liguei para o pediatra de Isabela, continuou Eduardo. Perguntei sobre a situação hipotética de uma babá amamentar uma criança sob seus cuidados. O coração de Gabriele disparou novamente. O que ele disse? Ele disse que, do ponto de vista médico, não há problema algum, desde que a pessoa que amamenta esteja saudável e tenha leite próprio. Na verdade, ele disse que o leite materno é sempre preferível à fórmula, especialmente em situações de emergência. Eduardo fez uma pausa, estudando o rosto de Gabriele. Também liguei para a loja onde compro o leite de Isabela. Eles confirmaram que houve um problema na entrega ontem e que várias famílias ficaram sem estoque. Gabriele começou a entender. Ele havia verificado sua história. Senhor Montenegro, eu nunca mentiria sobre algo assim. Isabela estava sofrendo, e eu simplesmente fiz o que qualquer mãe faria. Eu sei, disse ele, surpreendendo-a novamente. E é exatamente isso que me impressiona. Eduardo se levantou e caminhou até a janela, olhando para o jardim onde as luzes externas começavam a se acender. Gabriele, você tem que entender minha situação. Desde que minha esposa morreu, eu me sinto constantemente inadequado como pai. Tenho medo de não ser suficiente para Isabela, de não conseguir dar a ela o que uma mãe daria. Ele se virou para encará-la. E hoje, ao vê-la cuidando da minha filha de uma forma tão maternal, tão natural, eu me senti substituível. Como se você fosse mais mãe para Isabela do que eu sou pai. As palavras de Eduardo tocaram profundamente Gabriele. Ela se levantou e caminhou até ele. Senhor Montenegro, ninguém pode substituir um pai. O que eu fiz hoje foi apenas cuidar de Isabela porque estava aqui e tinha condições de ajudar. Mas o amor de um pai é único e insubstituível. Eduardo olhou nos olhos dela e viu sinceridade absoluta. Isabela tem sorte de ter o senhor como pai. E tem sorte de ter alguém que se importa tanto com ela quando o senhor não pode estar presente. Nas semanas seguintes, algo mudou na dinâmica da casa Montenegro. Eduardo começou a chegar mais cedo do trabalho e a participar mais ativamente dos cuidados com Isabela. Gabriele o encorajava, dando dicas e dividindo suas experiências como mãe. Isabela está mais forte, comentou Eduardo numa sexta-feira, observando a filha brincar no tapete da sala. O pediatra disse que ela ganhou peso e está se desenvolvendo muito bem. Ela está feliz, respondeu Gabriele, sorrindo ao ver a bebê balbuciar e tentar pegar os próprios pés. Crianças felizes se desenvolvem melhor. Eduardo notou que Gabriele havia mudado também. Parecia mais à vontade na casa, menos formal em suas interações com ele. Havia uma naturalidade crescente entre eles que ele não conseguia ignorar. Gabriele, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela ergueu os olhos, curiosa. O pai de Sofia, ele não ajuda financeiramente? Gabriele suspirou. Era uma pergunta que esperava há meses. Ele desapareceu quando soube da gravidez. Nunca mais o vi. Sofia nem sabe que ele existe. Isso deve ser muito difícil para você. No começo foi. Mas hoje eu entendo que foi melhor assim. Sofia merece pessoas que a amem de verdade na vida dela, não alguém que a vê como um fardo. A maturidade e a força na voz de Gabriele impressionaram Eduardo. Aos poucos, ele começou a vê-la não apenas como a babá competente que havia contratado, mas como uma mulher admirável que enfrentava a vida com coragem. Uma noite, Eduardo voltou do trabalho mais tarde que o normal. Encontrou a casa em silêncio, Isabela dormia tranquilamente, e Gabriele estava na biblioteca, lendo. Desculpe a demora, disse ele, aproximando-se. Reunião interminável. Não se preocupe. Isabela jantou bem e dormiu sem chorar.
Eduardo notou o livro nas mãos de Gabriele, Fundamentos da Pedagogia. Você está estudando? Gabriele corou ligeiramente. Ah, sim. É um sonho antigo. Quero fazer faculdade de pedagogia um dia. Por que não agora? A pergunta pegou Gabriele de surpresa. Senhor Montenegro, eu mal consigo pagar nossas despesas básicas. Uma faculdade está fora de questão. Eduardo ficou pensativo. Nos últimos meses, havia testemunhado a dedicação de Gabriele não apenas com Isabela, mas com sua própria filha e com seus estudos. Havia uma determinação nela que ele admirava profundamente. E se eu pagasse sua faculdade? Gabriele deixou o livro cair no colo. O quê? Você poderia estudar à noite, manter seu horário normal de trabalho. Eu pagaria o curso. Senhor Montenegro, por que faria isso? Eduardo se sentou na poltrona ao lado da dela. Porque você merece. Porque é a coisa certa a fazer. E por quê? Porque eu me importo com você. As últimas palavras saíram mais baixas, quase um sussurro. Gabriele sentiu o coração acelerar. A proposta de Eduardo criou um turbilhão de sentimentos em Gabriele. Por um lado, era a realização de um sonho que parecia impossível. Por outro, sabia que aquilo mudaria a natureza de seu relacionamento com ele, e isso a assustava. Eu preciso pensar, disse ela na noite em que ele fez a oferta. Claro. Não há pressa. Mas havia algo no ar entre eles agora, uma tensão não dita que ambos sentiam mas não sabiam como lidar. Gabriele começou a notar pequenos gestos de Eduardo, como ele sempre perguntava se ela havia almoçado, como deixava seu café favorito sempre disponível na cozinha, como seus olhos se demoravam nela quando pensava que não estava olhando. Eduardo, por sua vez, se pegava esperando ansiosamente a chegada de Gabriele todas as manhãs. Gostava de ouvi-la cantando para Isabela, admirava a paciência infinita que tinha com a bebê, e se sentia mais leve quando ela estava por perto. Uma tarde, mentre Isabela dormia, Gabriele estava dobrando roupinhas da bebê na sala quando Eduardo chegou do trabalho mais cedo. Isabela está dormindo? Perguntou ele, aproximando-se. Sim, dormiu há 1 hora. Deve acordar logo para a mamadeira das 4. Eduardo se sentou no sofá, observando Gabriele trabalhar. Havia algo hipnotizante na dedicação com que ela cuidava de todos os detalhes da vida de sua filha. Gabriele. Ela ergueu os olhos. Obrigado. Pelo quê? Por tudo. Por cuidar de Isabela como se fosse sua filha. Por me ajudar a ser um pai melhor. Por estar aqui. A intensidade no olhar de Eduardo fez Gabriele parar de dobrar roupas. Ela se sentou no sofá, deixando um espaço seguro entre eles. Senhor Montenegro. Eduardo. Por favor, me chame de Eduardo. Eduardo, repetiu ela, sentindo como o nome soava diferente em sua voz. Você não precisa me agradecer por fazer meu trabalho. Mas vai além do trabalho, não vai? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles. Gabriele sabia que ele estava certo, mas admitir isso significaria atravessar uma linha que não tinha certeza se deveria cruzar. Isabela é uma criança especial, disse ela cuidadosamente. É impossível não se afeiçoar. E eu? É impossível não se afeiçoar a mim também. A pergunta direta fez Gabriele corar intensamente. Eduardo se inclinou para a frente, reduzindo a distância entre eles. Gabriele, eu não consigo mais fingir que o que sinto por você é apenas gratidão profissional. O coração de Gabriele batia tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Parte dela queria se jogar nos braços dele e admitir que sentia o mesmo. Mas a parte racional a alertava sobre todas as complicações que isso traria. Eduardo, nós não podemos. Eu trabalho para você. Isso seria complicado. Por que seria complicado? Porque eu preciso deste emprego. Porque Sofia e eu dependemos dele. Porque se as coisas não derem certo? E se derem certo? A pergunta simples de Eduardo a deixou sem palavras. Nesse momento, Isabela começou a chorar no quarto. Gabriele se levantou rapidamente, grata pela interrupção.
Ela acordou. Preciso preparar a mamadeira. Eduardo a observou sair da sala, sabendo que a conversa estava longe de terminar. 6 meses depois, a Casa Montenegro havia se transformado completamente. Sofia agora passava os fins de semana ali, brincando no jardim imenso e formando uma amizade especial com Isabela, que já estava engatinhando e sorrindo para todos. Gabriele havia começado a faculdade de pedagogia, estudando 3 noites por semana. Eduardo a apoiava em tudo, desde cuidar das meninas quando ela precisava estudar até ajudá-la com trabalhos acadêmicos. Como foi a prova de hoje? Perguntou ele, quando ela chegou da faculdade numa quinta-feira à noite. Acho que foi bem. Psicologia do desenvolvimento é mais difícil do que imaginei. Eduardo sorriu e a puxou para um abraço. Você vai se formar com louvor. Tenho certeza. Eles haviam decidido morar juntos após 3 meses de namoro. Gabriele e Sofia se mudaram para um anexo da mansão que Eduardo havia reformado especialmente para elas. Queriam manter alguma independência enquanto construíam gradualmente a vida juntos. A mudança havia sido benéfica para todos. Isabela ganhará uma irmã mais velha que a adorava, Sofia tinha espaço para brincar e estudar, e Gabriele finalmente se sentia segura e amada. Eduardo, disse Gabriele numa noite, enquanto colocavam as meninas para dormir, posso te perguntar uma coisa? Sempre. Você se arrepende de ter se envolvido comigo? Sua vida era mais simples antes. Eduardo parou de arrumar os brinquedos espalhados pelo quarto de Isabela e olhou para ela. Gabriele Montenegro, disse ele, usando o sobrenome que ela adotaria oficialmente no mês seguinte, quando se casassem, você transformou minha vida de uma forma que eu nem sabia que era possível. Antes de você chegar, eu apenas existia. Agora eu vivo de verdade. Gabriele sorriu, sentindo o coração transbordar de felicidade. Eu te amo, disse ela, como fazia todos os dias. Eu te amo mais, respondeu ele, como sempre respondia. Do berço, Isabela balbuciou algo que soou como mama, estendendo os bracinhos para Gabriele. E assim, Gabriele descobriu que às vezes os maiores presentes da vida vêm disfarçados de desafios. O gesto simples de uma mãe cuidando de uma criança faminta abriu as portas para um amor que ela nem sabia que era possível. Porque o amor verdadeiro não conhece diferenças sociais, não se importa com o passado, e sempre encontra um caminho quando duas almas estão destinadas a se encontrar. Gostou dessa história? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas histórias de amor e superação. Escreva nos comentários qual história você gostaria de ver no próximo vídeo. Chama da Esperança, onde cada história toca o coração. Até a próxima história.